vai puxar sardinha pra nós aqui agora, né? Agora a gente vai puxar sardinha, ser totalmente parcial aqui na análise, né? Mas não ficou por último por acaso. Não foi por acaso. Temos também Gabriel Bortoleto confirmado na Sauber, que ficamos até felizes de ver a Sauber melhorando nesse finalzinho de temporada, né? Dando uma esperança para o ano que vem. Mas o Bortoleto, ele chega também com uma pompa, opa, meu celular caindo aqui, com uma pompa de campeão da Fórmula 3 e campeão da Fórmula 2 seguido. Primeiro ano ganhou. Me fizeram uma pergunta, Thiago, aqui os inscritos, que eu queria passar para você. Por que que o Bortoleto, ganhando Fórmula 3 e Fórmula 2 e apresentando essa performance excelente, porque ele se mostrou muito completo na temporada da Fórmula 2. Não é que a gente está falando aqui por ser brasileiro, e eu bato muito nessa tecla no canal. A análise tem que ser feita, brincadeiras à parte, como nós fizemos agora, a análise tem que ser feita pelo piloto e não pela nacionalidade dele. O Bortoleto se mostrou, ele mereceu o título. Ele andou muito. Ele foi um piloto muito rápido, foi rápido de classificação, de corrida, conseguiu gerenciar equipamento, leitura de corrida. Foi um piloto muito completo. E eu fiz questão de acompanhar várias corridas da Fórmula 2 muito por causa do Bortoleto. E aí a pergunta que eu quero colocar, por que que o Bortoleto não chega com esse mesmo selo de prodígio, de grande promessa e tal, que o Antonelli, por exemplo, chega? Pois é, de novo, a gente tem aí o preço que se paga por você eventualmente ter um ou outro ano que as coisas não saem como você deseja. O Bortoleto ganhou em todas as categorias que ele passou, ele venceu corridas, porém as temporadas dele de Fórmula 4 e as 2 temporadas de Fórmula Regional não foram brilhantes. Ele definiu exatamente assim numa entrevista que eu fiz com ele, não foram temporadas brilhantes. Então, até o Bortoleto chegar na Fórmula 3, ele não existia no radar da Fórmula 1. E ele mesmo falou isso naquela entrevista logo após a prova, né? Muita gente achava que eu não ia chegar. E para a Fórmula 3, ele fez uma virada na carreira dele que foi muito importante. Ele passou a contar com um apoio muito forte ali do Roberto Strait, piloto em passagem internacional também e que conhece os caminhos lá na Europa, e passou a contar com o agenciamento lá da A14, do Alberto e do Fernando Alonso. Esse trabalho, esse gerenciamento, permitiu que ele fosse o primeiro piloto a ser anunciado na Fórmula 3 para 2023. Ele pegou a primeira vaga e foi na Trident, a equipe que eles confiavam que seria o ideal. Aí ele é um cara que eu considero ter muita estrela, né? Aquela coisa que é diferente de sorte, né? Estrela é aquilo que acompanha o cara e faz as coisas se encaixarem mesmo quando parece que não vão se encaixar. Então ele vai lá, ganha a primeira corrida dele lá no Bahrein, constrói um campeonato absolutamente indiscutível e vai para a Fórmula 2. Na Fórmula 2 tem um início de temporada ruim também, muitas cobranças ali em relação às largadas dele, e depois de Imola deslancha e cresce no campeonato. Então, assim, eu acho que o início do Bortoleto impediu que ele fosse um cara com o mesmo hype do Antonelli. Então, se ele ganha a Fórmula 4, se ele ganha a Fórmula Regional e faz o que fez, a coisa muda de figura. Não foi o que aconteceu. Ele chegou até a Fórmula 3 sendo um piloto tido como um piloto normal. E a partir da Fórmula 3, com as coisas bem feitas, ele foi morar perto da equipe na Itália, a dedicação que ele impôs muito maior, aí a coisa virou. Então, acho que é isso que explica, e quem o conhece também opina muito bem, né? O Alonso falou, não se esqueçam que ele é o melhor deles. E eu também acho que o Bortoleto, eu não tenho condições de cravar que é o melhor, mas eu diria que está ali entre o Berman e o Bortoleto. Acho que eu fico entre esses dois aí como os talentos para a próxima temporada, e eu acho que vai ser positivo para ele também chegar com tempo de amadurecer e com tempo de crescer numa equipe que é menos competitiva, né? Acabei de falar aqui junto com você do Antonelli, chegar numa Mercedes, eventualmente se estiver brigando por título, complica um pouco. Agora, se estiver ali no meio do pelotão, as expectativas menores, você consegue até desenvolver esses erros, enfim, essas falhas, para chegar num nível de excelência maior. Então, minha expectativa é de um bom 2025 para o Bortoleto, e vamos aguardar o que a Audi vai oferecer para eles também, porque esse é um projeto que está atrasado em termos de motor, e eles vão precisar dar um gás nisso aí. Eu gosto da ideia dele ir para Sauber em 25,
justamente por ser esse ano de transição, né? Último ano de regulamento, ele tá pegando um carro que é de fundo de pelotão, é um carro ruim. A gente não sabe se para 25 vai dar um salto, mas o mais provável é que permaneça ali mais atrás. A pressão é menor e ele vai ter um companheiro de equipe experiente, né, Mendonça? Ele vai ter um companheiro de equipe que eu acho que ele pode extrair muita coisa ali, porque o Hülkenberg, na minha concepção, é um piloto muito bom. Não é nada de excepcional, mas é um piloto muito bom na minha concepção. Tem gente que acha ele ruim, ok, respeito. Eu acho ele muito bom. É aquele cara que eu acho que teve mais azar do que necessariamente, né, outra coisa na carreira. Se o Bortoleto conseguir extrair nesse ano do Hülkenberg o que ele puder extrair, para em 26, nessa nova fase da Audi, colocar em prática uma versão mais madura, mais rápida, eu acho que ele tem tudo para liderar o projeto Audi, para ser a cara da Audi. Eu não tenho grande expectativa para Audi em 26, 27, mas quem sabe no outro regulamento ele não pode ser esse cara que vai estar ali com a cara, né? Vamos colocar de 2030 em diante. Vamos colocar assim. Então eu vejo dessa forma. Não sei se você concorda que o Hülkenberg é um cara que ele pode extrair, assim, um cara que ele pode aprender. Eu gosto do Hulk. Acho ele bom. Concordo, concordo. O Hulk, na verdade, ele é tido como um dos caras que mais entende aqui da parte técnica, né? Um dos caras que mais trabalha bem com os engenheiros, exatamente pelo nível de conhecimento que ele tem. O nível de capacidade que ele tem para ajudar a evoluir um carro é uma coisa que hoje é rara na Fórmula 1. Então ele é um cara que sim vai contribuir muito. E melhor dos mundos, apesar de ser esse cara, isso não é também nenhum fenômeno, não é um cara que você fala, ih, caramba, o Bortoleto vai ser o companheiro do Verstappen. Não é isso. Então, assim, é um cara que que pode ser superado, já foi superado algumas vezes por outros pilotos. Então ele está no melhor dos mundos. Ele tem um companheiro de equipe que é inteligentíssimo, que sabe ajustar carro e que ele pode andar na frente eventualmente. Então, em relação ao futuro, né, ele ser o cara para liderar esse projeto, eu acho que sim, ele mesmo usa essa palavra, né, liderar o projeto da Audi no futuro, e vamos pensar também que é por isso que ele se desligou do programa da McLaren, né? A conversa era empresta 2 anos, empresta 3 anos, quando chegou, empresta 4 anos. Quando chegou nisso, a Audi falou: não, não é empresta 4 anos, é libera, porque a gente quer esse piloto. Se a gente quer esse piloto, a gente quer para sempre, ou para quando a gente entender que o nosso projeto vai precisar dele, não mais uma devolução para outra equipe. Então, e ele também assumiu essa bronca de falar, não, faz sentido, é esse caminho que eu vou seguir. Mesmo, sei lá, pode ser que em 27 apareça uma vaga na McLaren, não sabemos. Então, mostra sim que ele tem confiança e principalmente que a marca, que a equipe está apostando muito nele para futuro também. Eu acho que esse contrato longo, ele demonstra justamente que mudou tanto a visão, né, que nem você falou, ele chegou na Fórmula 3 como mais um piloto normal, mas agora ele tem um contrato longo com a Audi, mostra que ele ganhou muito corpo nesse mercado da Fórmula 1. Ele ganhou muito respeito nesse mercado da Fórmula 1, né? Tá chegando com uma pompa grande. Talvez a gente não veja a mídia grande aí, principalmente internacional, falando, Bortoleto isso ou aquilo, mas ele chega internamente, pelo menos na Fórmula 1, com muita força. A McLaren não querendo liberar e a Audi querendo ele por muitos anos. Isso mostra que o piloto tem alguma coisa ali que as equipes falam, peraí, esse moleque aqui eu preciso manter, eu preciso ter ele para mim, né? Então, Bortoleto, de todos os nomes, ele e o Antonelli são os que eu mais quero ver ano que vem. São os que eu mais quero ver. Óbvio que o lado de ser brasileiro pesa também. Eu quero que o Bortoleto chegue ganhando corrida. Não vai acontecer provavelmente. Vai. Mas a gente quer que ele, né, chuta a porta, enfia um 24-0 no Hülkenberg e tal, aquela coisa toda. Mas a expectativa é alta. A expectativa é alta. O brasileiro abraçou o Bortoleto. O brasileiro comprou a ideia do Bortoleto. Você vê que o brasileiro ele tá órfão de um piloto na Fórmula 1. Não à toa adotamos o Hamilton. E isso eu não falo de forma negativa, né? Tem gente que vai falar, tá falando, não, o Hamilton gosta do país, tal, pô, legal demais, tal, legal. Mas o brasileiro tá sentindo falta desse cara com a nossa bandeira lá. A gente não tem desde 2017 com Massa. Então tá fazendo falta. Tudo bem, o Pietro entrou ali, né, pra substituir o Grosjean e tal, mas o piloto titular tá fazendo falta. E o Bortoleto vai estar, ao mesmo tempo, com o apoio de uma nação tradicional na Fórmula 1,
que está entre as maiores vencedoras, que também traz consigo uma pressão muito grande. E aí eu quero, para a gente encerrar esse Bortoleto, o seguinte, Thiago, não vai ter como fugir, pelo menos durante um tempo inicial, das conversas da pressão do novo Senna. A pergunta não é nem como você enxerga isso da questão da pressão, mas você vê isso mais como uma orfandade do brasileiro ou é justificável ter essa expectativa toda? Eu acho que a gente tem de analisar agora as coisas de um jeito muito diferente do que a gente analisava quando chegou, por exemplo, o Felipe Nasser lá em 2015. Eu acho que nos últimos anos a audiência brasileira na Fórmula 1 ela amadureceu no sentido de entendimento, de compreensão. São novos fãs e que já gostam da Fórmula 1, tendo brasileiro ou não. É diferente do que era há alguns anos atrás, que é isso, poxa, quebrou o carro do Massa, desligava a televisão e ia, enfim, tomar café da manhã na padaria. Não é mais assim. O cara está assistindo a corrida porque ele gosta da corrida. Então, acho que o brasileiro, nesse momento, é um bônus. Então, eu acho que a pressão que ele vai receber é um pouco menor do que ela seria há alguns anos atrás, em que as pessoas assistiam só para ver o brasileiro. Eu acredito que ninguém vai, ou não um número expressivo de pessoas, passar a assistir a Fórmula 1 porque tem um brasileiro no grid. Honestamente, não acredito nisso. E eu acho que isso é positivo. Isso mostra que a base ela está bem construída e há uma compreensão. É um público que entende muito do assunto, né? Assim, sabe qual equipe está melhor que a outra, sabe quais são os desafios. E ele tem o que precisa para agradar essa turma, que é personalidade. Acho que a única coisa que as pessoas pedem de um piloto é personalidade, é nunca baixar a cabeça, é não ficar nervoso em situações complexas e complicadas. E eu acho que isso ele tem. Então, ele tem tudo para se dar bem aí e, de fato, representar o Brasil de uma forma muito positiva, tanto nesse início que deve ser difícil, quanto no futuro com possibilidade de brigar lá na frente. Tomara que você esteja certo sobre esse amadurecimento do público. Tomara, né? Mas eu acredito que o brasileiro passou a gostar mais da Fórmula 1 como esporte do que somente um local para torcer por brasileiros. Eu também acho que amadureceu nesses últimos anos. Acho que a gente tem uma boa base de fãs da categoria e que podem ver agora um brasileiro novamente. Eu nunca vi um brasileiro ser campeão na Fórmula 1, nasci em 95. Então, eu nunca vi um brasileiro campeão de Fórmula 1, mais próximo foi aquele Massa ali em 2005. Tomara que o pessoal não descubra o meu endereço, né, para vir aqui me encher. Esse é o problema. Mas você imagina a frustração do menino de 13 anos comemorando o título do Massa e o Hamilton passa o Glock. Eu pulando na frente do sofá e aí foi por água abaixo. Mas tudo bem, eu não vou nem permanecer no assunto, senão eu vou chorar aqui, né, no vídeo. E eu não posso passar essa imagem para o público. Mas, brincadeiras à parte, Tiagão, cara, prazerzão, a gente ficou 1 hora conversando sobre essa meninada, hein? Nós temos aí a meninada chegando na Fórmula 1, uma renovação muito grande. Alguns nomes aqui não estão confirmados, como o Radiário e o Colapinto, ainda não temos confirmação desses pilotos. Mas foi muito legal, foi muito, muito, muito bom. Queria que você passasse